Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso canal, no Centro do Palco, direto do Expo Center Norte, onde nós procuramos falar um pouco de mercado, um pouco de feiras, de negócio, que é o nosso negócio, mas principalmente falar de pessoas, que é o nosso maior intuito, uma vez aqui reunidos. E hoje nós temos um convidado especial. E antes de falar desse convidado, eu queria pedir para você que está nos vendo, que nos assiste, que nos acompanhe, que deixe seu like, deixe aí sua inscrição. Você acaba recebendo as nossas comunicações e participando um pouco mais. Palpite, opinião, crítica, tudo é bem-vindo, tá bom? É isso aí. E hoje, eu acho que é a primeira edição que eu estou gravando no ano, junto com a Cláudia, novamente, né, Cláudia? Pois é, agora estamos começando o ano juntos, de verdade, no podcast, né, Paulo? Estamos começando o ano de podcast junto. E com um convidado famoso. Ele é famoso, tá? E eu queria falar um pouquinho mais sobre, até antes de chegar no convidado, ele vai ficar esperando um pouquinho, porque é amigo. E é famoso. Nós estamos chegando próximo de 1 milhão de views nesse nosso canal. E nós começamos isso tudo com uma baita de uma brincadeira. Verdade. E a coisa passou o ano de 2024 e foi legal. Então, acho que para 2025 nós precisamos de vocês, que digam para nós quem que vocês gostariam que a gente estivesse conversando aqui, porque eu acho que pode ser uma boa para a gente poder estar trazendo sempre novas novidades. Vamos começar a engajar, pedir para vocês mandarem comentários quem que vocês querem que estejam aqui. Mas voltando no convidado, acho que a gente escolheu bem hoje, não é? Hoje eu escolhi para falar com mais um amigo, e é assim que a gente faz, a gente conversa com amigos. Tony Sando, presidente do São Paulo Convention and Visitor Bureau, Unidestino e amigo, acima de tudo. Casado com a Carol, com os filhos maiores e menores, e que está há quanto tempo já de convention, Vânia? Estamos lá há 20 anos. 20 anos. Tony, muito bem-vindo. Muito obrigado pela confiança de estar aqui falando com a gente. Eu sei que é muito complicado, porque ninguém aqui é profissional de entrevista, nem quer ser. E nós aqui só batemos papo com amigos, então obrigado pela confiança mesmo, tá? De se expor aqui um pouco com a gente. Eu que agradeço. Legal, Tony. Eu que vou começar então agora a perguntar um pouquinho da história dele. Vamos descobrir quem é Tony Sando. Porque eu falei que você é famoso, porque é mesmo, né? Todo mundo no setor de turismos e eventos desse país conhece Tony Sando. E a gente tem, acho que a felicidade de estar mais próximo de você. E a gente quer conhecer como tudo começou. Né? O Tony, quando foi estudar, o que ele queria fazer, como que você começou a sua trajetória profissional. A gente queria começar o papo por aí, depois vai sair muita pergunta ainda. Com certeza. Onde começa tudo? Começa na maternidade do Belenzinho. Minha mãe. Você nasceu no Belenzinho, aqui em São Paulo? Na verdade, nasci no Cangaíba, um bairro da Penha, mas na maternidade do Belém. E por lá, na Zona Leste, eu morei até meu primeiro casamento. Fiquei lá há 23 anos. Em que lugar? No Cangaíba. No Cangaíba, depois ali de... Depois da Penha. Eu ia falar... Acabou a Penha, Mercadão, já tá esse bairro. Muito bom. E ali, você, então, corintiano. São Paulino. Você tentou, né, Paulo? Eu já tinha uma visão de futuro, entendeu? Eu fui sócio do Corinthians, mas eu tinha uma visão de futuro. E o Paulo já sabia a resposta. Lógico. Você fez só provocar, né? Fala uma coisa, Tony. Você entrou no turismo, mas antes de chegar no turismo, você foi trabalhar em banco. Ou antes disso teve alguma coisa a mais? Antes disso teve uma coisa a mais. Eu comecei como caixa de supermercado. Eu fui trabalhar no mercadinho, não é nem supermercado, era no mercadinho de bairro. Né? Meu pai era operário, meu pai era ferramenteiro, tinha que ajudar em casa, tinha que dividir despesa. Eu pagava luz, minha irmã pagava água, meu pai pagava aluguel. E a gente com 13 anos já trabalhava. Minha irmã era recepcionista no laboratório e eu era caixa de supermercado. E aí você ficou no mercado. Olha, tá vendo? Temos uma ligação com a APAS aqui. Precisamos explicar começa isso. Começa tudo na origem. Começa tudo no... Você sabe que o mercado tem muita... O supermercado tem origem de muita gente que passou por aqui. É muito interessante essa história. Os grandes amigos que a gente conversou aqui, a grande maioria tem uma origem assim. Começou cedo, foi à luta, foi atrás, ralou. E acho que é isso que a gente tenta deixar um pouco aqui de mensagem também. As coisas não vêm de graça, né, Tony? Tem que trabalhar muito, tem que levar a sério, né? E não adianta falar, sou da periferia, não tive oportunidade, porque oportunidade você cria. E eu, com 14 anos, era office boy do Comindium, o Banco Comércio e Indústria. Com 15 anos, eu fui para o Banco Noroeste. Depois eu fui para o Unibanco.
Quer dizer, eu fui para o Banco Nacional, do Nacional que fui para o Nacional era ainda do Sena. Então, né? foi sensacional. Então, a minha primeira fase de vida, quando começou no mercado financeiro, foi seguradora, foi cartão de crédito, foi banco. E tudo isso me ajudou bastante a entender de gestão, análise financeira. Essa passagem de banco foi muito importante. Foi fundamental. Desculpa, eu trabalhei com cartões de crédito. Eu fui um dos pioneiros do lançamento daqueles cartões co-branded, que era o cartão da Varig, da Cláudia, da Quatro Rodas, da Brink, do Estadão. E tudo isso fazia parte desse trabalho de juntar um mercado com o cartão e criar uma produtos, marca associada com a outra. Foi bem legal. Mas antes disso, eu comecei como auxiliar, eu comecei como office boy, por acaso numa área de marketing, quando comecei no Comind. E isso facilitou muito porque eu comecei a trabalhar em marketing sem saber o que era marketing. E a partir daí, na minha carreira, que eu entrei na faculdade, aí pedi demissão, fui ser estagiário, comecei de novo, sempre ligado às áreas de marketing de produtos. E aí eu desenvolvi minha carreira na... E foi assim que você foi parar na Cor? Foi assim que eu fui parar na Cor, mas foi pela... Na verdade, eu nunca mandei currículo na minha vida. Eu sempre tive no bolso, mas eu nunca dei para ninguém. No Comind eu entrei porque um amigo trabalhava lá. Tá. No Comind, pro Noroeste eu entrei porque surgiu um cartaz na faculdade e eu fui para lá. No Banco Nacional, um amigo me indicou para lá. No Unibanco, a RH do Nacional, que foi para o Unibanco, me chamou para lá. E quando eu fui para a hotelaria, fui para a Cor, porque vários executivos, quando o Banco Nacional quebrou e virou Unibanco, eu trabalhei no Unibanco por mais 2 anos. Trabalhei com o casal Unibanco. Tinha lá uns produtos de marketing bem bacanas na ocasião e que eram inéditos, né? 24 horas em qualquer lugar e 6 horas na agência, aquela coisa toda. Nossa, isso eu lembro bastante, hein? E essa era a época do Washington Oliveto. Então a gente teve muita experiência bacana. E o Banco Nacional, tinha o Ayrton Senna como garoto propaganda, ele participava das convenções. Nossa, ele era presente. E isso estimulava muito as equipes. Então, no Banco Nacional, fui marketing e fui produtos e fui regional de agências bancárias. E como eu era de marketing, eu cuidei do Estadão, do DCI, da Fischer e Justo, do SBT, onde eu fiquei aqui na Vila Guilherme por um bom tempo. Aqui do lado. Foi nosso vizinho. Aqui do lado, é bem aqui na rua do lado. Fiquei por 2 anos atendendo o grupo. Isso só soma esforço e aprendizado. Paralelo a isso, eu fiz técnico em contabilidade, eu fiz faculdade de administração de empresas, eu fiz minha pós na SPM, quer dizer, cursei a pós da SPM, e depois eu fiz MBA na GV. Tudo isso paralelo às minhas atividades profissionais. Quando o Banco Nacional quebrou e virou Unibanco, muitos executivos não se adaptaram ao formato Unibanco e saíram. Entre eles, o vice-presidente de RH, que foi para o Grupo Accor. E foi aí que nasceu todo um relacionamento entre o vice-presidente de RH com o Firmino Antônio, que começou a trazer profissionais de banco tanto para hotelaria, quanto para ticket de restaurante, quanto para GR, para poder dar uma oxigenação nos executivos com outra especialidade de mercado. Que legal. E aí foi Paulo Salvador para hotelaria e, na sequência, como eu trabalhei com o Paulo, a gente era par em marketing no banco, ele me chamou para fazer parte da reestruturação do marketing da hotelaria. Cheguei lá, tinha 70 hotéis, eu saí de lá, tinha 140, hoje tem 400. É uma organização que cresceu e a gente pegou bem o começo do crescimento, né? O lançamento da marca Ibis, o lançamento da marca Fórmula 1, a redefinição do que era a rede Partenon. Toda essa experiência no marketing proporcionou uma experiência fantástica. Incrível. E por que você foi estudar marketing? Porque você, muito jovem, começou a sua carreira profissional trabalhando, né? E aí você chegou esse momento de estudar. Por que você escolheu marketing e não outra carreira? Eu estudei administração de empresas. O marketing foi complementação. Tá. No banco, a administração de empresas tem muito mais peso, né? Na própria carreira. Eu fiz alguns cursinhos de marketing, até na Fundação Brasileira de Marketing, da época da DVB, tinha cursos. Eu não ficava parado, eu sempre estava estudando e procurando algum tipo de conhecimento. Mas a minha formação é profissional e administrador de empresas. Os outros cursos foram complementares. Você sabe o que é engraçado? Eu sempre tento deixar aqui algumas dicas de mensagens no meio das falas. E me chamou a atenção o seguinte: a Cláudia abriu
a nossa conversa falando de que você é um cara conhecido, de sucesso, né? Que todo mundo conhece, admira e gosta. E é de verdade isso. Mas toda história para chegar no sucesso, toda história para chegar nesse reconhecimento tem uma origem. E pelo que você está dizendo, essa origem é de muita ralação, é de muito correr atrás, é de muito comprometimento. Então, essa garotada que chega nova acha que sai da faculdade e já vai ser diretor de empresa. Ainda está achando isso. E você demonstra que, assim como outros que passaram aqui, que não. Você tem que correr atrás, você tem que ralar, você tem que fazer o seu. E acho que você fez e tem muito orgulho do que você está contando aqui pra gente, né? A gente não nasce pronto. Com 14 anos, que podia trabalhar, hoje é com menor aprendiz a partir dos 16. Mas naquela época, com 14 anos, você tinha. Tanto que Tinha carteira de trabalho eu me assinada. aposentei com 35 anos, 2 meses e 10 dias de carteira assinada. Eu fiquei no vácuo de carteira assinada 3 meses, de uma aventura que eu fiz e não deu certo. 3 meses. O resto eu fui registrado a vida inteira, até hoje. Uhum. Hoje que eu sou executivo da Fundação 25 de Janeiro, que é a marca fantasia do Visite São Paulo, por ser uma fundação, a gente é CLT, a gente ainda continua com a minha carteira assinada. Mas o que acontece? Quando eu morava no Cangaíba, até meus 23 anos, dos 14 a 23, eu não tinha carro. Eu pegava o ônibus que vinha de São Miguel Paulista, descia no centro, pegava o metrô, descia na Santa Cecília, pegava um ônibus e ia até a Angélica. Da Angélica pegava um ônibus até o centro, do centro pegava um ônibus até a Moca, onde eu estudei na São Judas, da Moca pegava um ônibus até a Penha, da Penha chegava em casa. Ou seja, um Então, longo caminho, né? Isso por 4 anos, então não foi tão simples, mas também não foi nenhuma dificuldade, porque para a gente fazer isso era tão natural que não precisava valorizar o sacrifício, nem de pegar ônibus na porta, que era muito comum. Tudo isso faz a gente ter um aprendizado de que as coisas, se você leva, por exemplo, eu estudei, fiz MBA, mas foi tudo fazendo, não olhei aquilo como alvo objetivo, simplesmente foi acontecendo na medida do tempo. Mas você encontra uns jovens pelo caminho que ou aparecem na hotelaria ou aparecem no São Paulo Convention Bureau. O que você deixa, o que você diz para esse jovem que está lá começando? Qual seria uma dica de ouro para que ele fosse lá para frente e vencesse? É que as gerações mudaram e o comportamento mudou. Mas eu acho que as pessoas têm que cair na real. Eu, quando era marketing em banco, eu era responsável pelos balanços, pela publicação dos balanços do banco. Isso significa o seguinte: você pega um portfólio, como é que chama? A matriz lá Era do o livro balanço, da contabilidade, como é que chamava? na época, né? O layout. Uhum. Levava para o jornal, ficava lá das 2 até as 4 da manhã para ter a garantia de que isso ia ser publicado. Ficava de madrugada trabalhando e 7 horas da manhã estava de volta no escritório. Quer dizer, e tudo isso a gente fazia de uma forma natural. Hoje as pessoas valorizam tanto o seu tempo e home office que às vezes eles ficam emburrados com dificuldade de saber que você está convocando as pessoas para uma reunião. E perder um pouco dessa atratividade de que vestir a camisa é legal. Mas isso é consequência de toda uma estrutura. Começa pelos CEOs das empresas, que estão lá 3, 4 anos e já cai fora porque recebe um bônus de uma proposta melhor e vai embora sem o vínculo que tinha antigamente dos grandes executivos que tinham suas carreiras. Não que isso seja hoje certo ou errado, mas é que o exemplo vem de cima. Nas instituições a gente tem péssimos exemplos. E nas empresas, muitas vezes também. Porque nem sempre o CEO que está lá, que é jovem, está assumindo uma posição porque fez Harvard, porque fala 4 idiomas, ele não tem a mesma habilidade de lidar com gente do que aqueles profissionais de carreira que, quando chegam lá, valorizam cada vez mais as equipes que estão também na sua continuidade de vida. Então tem aí uma... Você acha que as empresas estão... Desculpa, Cláudia, eu sei que você ia perguntar, mas eu gostei do assunto e surgiu do nada. Você acha, Tony, que as empresas estão complicando a vida? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma empresa que tem... Esses dias eu escutei isso, eu vou repetir, eu acho que eu vou dar até o crédito, que foi o professor Marins que falou. A empresa tem lá 20 anos de processo, 15 anos de processo, e aí tem um problema que acontece pontualmente de um desfalque, um X qualquer. E aí a empresa pega aquilo e transforma aquilo num grande problema. E vamos discutir, vamos criar compliance, é importante, mas vamos criar regras, procedimentos, padrões, e aí tem mais processos e processos. E era um problema dentro de 15 anos. Isso transforma, na verdade, é cultural, está transformando as empresas em empresas mais lentas,
e elas têm pouco dinamismo, e as pessoas que vêm para baixo aprendem desta forma e não têm a mesma vestir a camisa que a gente sempre teve na vida? Eu classificaria isso de terrorismo corporativo. Porque as pessoas ficam mais em pânico de inovar e de fazer coisa nova para seguir cartilha. E aí você inibe as pessoas de serem mais criativas. No mercado financeiro, tem algumas fases que você tem que fazer auditoria, como treinamento, inclusive. Eu fiz vários programas de auditoria, de acompanhar o auditor sênior, entrar numa agência, pegar todas aquelas pastas e verificar uma por uma para ver as pendências ou algum procedimento indevido. E a gente achava um monte. E tudo fazia parte da rotina da atividade. Eu tive uma secretária que assumiu um posto bancário, um dia eu falei assim, é melhor checar o que está acontecendo naquele posto. E tinha tido um desfalque de cofre, onde ela confirmava todo dia que tinha um dinheiro lá dentro e não tinha. Então, acontecem essas coisas com muita frequência. Só que banco, até pela sua credibilidade com o mercado, ela não expõe coisas que acontecem. Pelo contrário, ela tenta se blindar. Uhum. Empresas que têm uma cultura marqueteira, que marketeriza a sustentabilidade, que marketeriza a acessibilidade, que marketeriza o verde, ou o programa GLBT, mais e tudo mais, nem sempre olha de uma forma correta aquilo que pode ser implantado de uma forma discreta. Não é à toa que muitas empresas estão desativando alguns procedimentos, porque isso impacta em balanço, impacta em tempo de que pessoas ficam em grupos de trabalho debatendo coisas que, se fosse de forma natural, elas fluíam naturalmente. Eu concordo Então, tem plenamente. muito marqueteiro que tem usado de pautas de minorias e que pode fazer isso sem precisar criar tanto barulho. É sem fazer barulho, mas fazer as coisas certas. Tem que fazer. Fazer de verdade, Eu só né? dei essa parte para poder, porque eu acho que foi oportuno o momento. Eu quero pegar esse gancho aqui desse papo da sua experiência profissional em banco e qual que foi a diferença de você entrar numa Cor? Você entrou ainda no momento da Cor, que foi o momento de ouro, né? Quando ela duplicou o tamanho, quando teve todo esse processo de mudança de marca, ou seja, você viveu uma experiência muito rica lá. O que é que você aprendeu nessa mudança, transição do mundo financeiro para o mundo da hotelaria e de turismo? Uma coisa no turismo tem uma coisa que eu sempre brinco, que as pessoas têm prazer em servir e o cliente tem prazer em ser servido. Tem uma dinâmica, tem química, né, do bem receber. É muito legal, né? Em banco, você tem um caixa que recebe dinheiro, autentica e vai embora. Quer dizer, ele se torna agradável quando ele gosta de pessoas. Mas não significa que é tão prazeroso quanto uma área de turismo onde a pessoa pode morar em uma casa humilde, mas ele num 5 estrelas, ele se sente dono daquele equipamento. Uhum. Mas o que me chama a atenção do mercado financeiro e do turismo, não da Cor, mas do turismo de uma forma geral, e a gente está falando toda a cadeia, agência de viagem, hotelaria, na área de eventos, centro de convenções, tem uma diferença grande. Banco é pá e pum. Ou você tem resultado ou você está fora. No turismo é um pouco mais complacente. As pessoas têm uma certa paciência em tentar ajudar com que a pessoa se descubra, se identifique, e tudo isso às vezes perde dinheiro. E banco não tem essa história. O banco é menos humanizado do que o turismo. O turismo é muito mais humanizado, até talvez pela característica do setor. Sem dúvida, sem dúvida. No mercado financeiro, eu aprendi a analisar balanço, aprendi a saber de resultado, saber fazer avaliação de desempenho o tempo todo. Tinha equipes enormes que tinham que ter procedimentos. Quando você vai para o setor de turismo, essa relação ela é um pouco mais, eu não digo frouxa, não é um termo correto, mas esse fato de ser um pouco humanizado, às vezes prejudica. E você vê, às vezes, pessoas que rodam pelo setor todo, mas está sempre no setor. Ela nunca está fora do setor. Uhum. Mas alguma coisa está errada quando você percebe que o profissional não se vincula a uma atividade, não fica tanto tempo numa atividade. Mas por quê? Porque esse setor ele abraça. E talvez pela essa humanização é a característica. Então não é o que está certo o que está errado. Você São usou o termo diferentes. complacente, e acho que é bem por aí, é mais complacente, né? Aceita mais os erros. Seria isso? Aceita mais os erros. E de pouca análise. Quando eu questiono muito a formação do turismólogo, porque ele estuda tudo menos do que é uma administração de uma agência, o que é a administração de um hotel, o que é a administração de um negócio. É verdade. E aí ele fica carente da informação de que aquilo, se não dá lucro, tira. E a análise de custo impacta no resultado, inclusive, dele. Mas eles têm uma dificuldade enorme de entender isso. Porque, geralmente, eles trabalham para donos e não para organizações.
E quando você trabalha para organizações, sejam nacionais ou internacionais, as regras são diferentes porque elas são manualizadas. Elas têm regras. E por não ser o nosso setor, um setor de pequenos empresários, muitas vezes isso também se torna... cria-se uma certa dificuldade até para as pessoas terem ambição e criar carreira. É por aí. Mas vamos sair daqui, vamos voltar para Para o nosso roteiro. E vamos fazer essa pergunta? Vai lá. Vamos lá. Eu que te queria saber uma coisa, Tony, que só o Tony sabe, que ele quer dividir agora só com nós dois aqui. Uhum. Que ninguém sabe sobre você, mas que chegou a hora de você contar. Algo que você faz, ou algo que você já fez, ou alguma coisa ligada à arte, ou à música, ou ao esporte, ou à vida, ou enfim, o que você acha que só você sabe, ou pouca gente sabe, vai? Para dividir com a gente. Você tem alguma coisa que você goste que não seja só o trabalho? Olha, eu não sou de ter hobbies, não. Eu tenho uma dificuldade de ir para academia, tenho dificuldade de ir para o tênis, tenho dificuldade de jogar bola. Aliás, bola eu gosto. A bola é que não gosta de mim. Então, eu não sou adepto a muitas atividades esportivas. Minha família é grande, tenho 4 filhos, né, 2 mais velhos e 2 mais novos. A gente é muito ligado a cinema, filme. Domingo em casa é um cineclube, porque a gente assiste 2, 3 filmes na sequência. E é o que mantém a gente unido enquanto família. Mas eu tenho uma história de vida que eu não nego e nem renego. Eu segui uma religião durante boa parte da minha vida. Até meus 40 anos eu era testemunha de Jeová. Eu pregava de casa em casa, fazia discurso bíblico, participava do Salão do Reino. E isso, acho que isso pouca gente sabe. E isso eu tenho muito prazer em falar que fez parte da minha vida, né? E depois dos 40 anos, obviamente, você acaba revendo vida, rever casamento, rever trabalho. Nos meus 40, 42 anos, eu saí da minha religião, eu troquei de casamento, não se troca de casamento. Eu casei novamente, eu troquei de emprego e troquei de amigos, né? Porque você deixa os amigos que têm um conceito religioso para trás, porque você muda o seu modo de vida e as relações. Então, acho que dos 40 anos para cá, eu tenho novos amigos, né? Você é um deles. Tive uma nova atividade profissional, que eu saí de banco e fui para hotelaria. Mudei de casa, mudei de bairro. Ou seja, mudou a vida. Tudo isso é uma renovação. E a gente aprende, e aprende com erros, né? Eu não quero dizer que toda a minha vida foi certinha, muito pelo contrário. Devo ter deixado muita gente magoada no caminho, devo ter atrapalhado a vida de muita gente, reconheço que tem coisas que não são legais, e a idade às vezes prejudica decisões que a gente toma, da posição que a gente exerce. Muitas vezes a gente é mais cruel ou menos cruel, dependendo da pressão também que você tem por trás. Mas na minha vida, sendo uma fotografia, eu tive uma família religiosa, fui orientado, né, para isso, com conceitos religiosos, morais, etc. e tal. Conheço muito a Bíblia, estudei muito para poder debater com qualquer pastor que aparecer aqui, debater com inclusive o Paulo, entre os meus amigos secretários. Uhum. Mas a vida continua. Então, o Convention, por que eu estou lá há tanto tempo? Porque eu sou um presidente executivo, eu não sou eleito na fundação. O presidente eleito, ele fica lá 2 a 4 anos. E toda vez que ele renova e é reeleito, ou vem outro empresário para assumir o conselho, geralmente o compromisso dele de assumir é desde que eu continue na organização. E como o Convention Bureau, ele é de história, e a Cláudia conhece bem isso, a Helenice, que trabalha comigo, conhece um médico quando era residente, e hoje o médico é presidente de cardiologia. Então, toda essa história faz com que a gente crie vínculos de trazer eventos para São Paulo. Então, por exemplo, eu comecei lá no 2005, eu estava na Cor, era marketing do Grupo Accor, o Orlando de Souza assumiu a presidência da fundação, e o Accor tinha uma coisa, assim, ninguém faz nada meia boca, ou faz direito ou não assume. E a hora que ele assumiu como conselho da fundação, falou assim, eu preciso trazer alguém da Accor para assumir esse convention. E lá fui eu. E agora me deu a oportunidade de a gente poder entrar nesse assunto, que é o assunto convention aqui em São Paulo. Ô, Paulo, mas ele falou um negócio tão bonito, eu não posso deixar passar. Então fala. Você falou de vínculo e de história.
né? E o quanto esse nosso setor de turismo, mesmo de feiras e eventos, que é o que a gente está mais inserido hoje, né? Porque a gente vem do turismo, a gente vem de hotelaria também, o quanto a história é importante, o quanto esse vínculo é importante, o quanto acompanhar toda essa trajetória dos nossos clientes e dos produtos que passam por aqui é importante. Então, acho que a gente encontrou aqui um vínculo entre eventos, entre turismo e entre hotelaria. E eu acho que é por isso que a gente é tão apaixonado. Não, né? tenha dúvida. Eu não podia deixar passar. Não tenha Gostei dúvida. demais do seu comentário. É, muito bom. Mas assim, então vamos lá. Então, voltando aqui, que a gente vai entrar na tua atividade hoje, eu queria que você explicasse, porque quem está nos assistindo, a gente saiu um pouco do nosso espectro que nós achávamos que nós íamos tocar, que era só as pessoas ligadas a feiras, eventos e hotelaria, enfim, a turismo. Isso está abrangendo mais a audiência. E explicar o que é ou qual é o papel do Convention Bureau, de um Convention Bureau. Porque você hoje é presidente da Unidestinos, que é um outro organismo que engloba todos os outros conventions, vamos já chamar assim, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, de forma resumida. O Convention é simples. O nome é Convention e Visitors Bureau. Algumas organizações são visitors, porque trabalham muito mais com turistas, umas mais convention, porque trabalham com convenções e eventos. Uhum. A nossa é a soma dos dois. Se a gente fosse definir o que é um Convention Bureau, a gente sempre fala dos 3 Cs. O C de captar eventos, de comunicar, fazer promoção do destino e de capacitar para receber as pessoas cada vez melhor. Isso inclui o que é uma missão de um convention. Mas ele é formado por empresários locais. Cada cidade ou cada estado tem os seus empresários do setor de eventos, de turismo ou de viagens e acabam congregando e transformando numa agência de promoção. Essa origem é internacional. Em 83, começou a nascer essa ideia aqui no Brasil, começando por São Paulo. Na verdade, começou a ideia no Rio. São Paulo descobriu, saiu correndo, já organizou e montou o seu convention. Aí depois veio o Rio de Janeiro e depois veio os demais. Hoje são umas 50 organizações que têm representatividade de fato, né? E que fazem parte dessa associação que a gente chama de Unidestinos, que é a União dos Convention Bureaus. Não que seja uma associação que interfira na gestão de cada um, porque cada um é independente, mas é uma associação que congrega os conventions para trabalhar em sintonia, representatividade, conhecimento, network. E o principal papel é realmente trabalhar o destino a qual ele está inserido. No caso, São Paulo, trabalhar o destino de São Paulo, captando eventos fora daqui, trazendo para São Paulo. É basicamente isso, né? São 2 frentes. Hoje, cada vez mais, são 2 frentes. A primeira frente é captar ou apoiar eventos. Existem muitos eventos como o que está acontecendo aqui hoje, da Becasa, que tem muita gente que vem de fora e que precisa de algum contato com a cidade para saber o que ela pode fazer na cidade. E aí o visitesaopaulo.com é o site onde sugere rotas e roteiros para que as pessoas aproveitem melhor. Na última APAS, a gente fez um newsletter de tudo que acontecia em São Paulo durante a APAS. E o pessoal da APAS soltou isso para os seus clientes. Ou seja, você está aqui na APAS, mas está tendo show do Roberto Carlos, está tendo show da Shakira, está tendo alguma coisa que te desperta o interesse de ficar até mais um dia para poder aproveitar o destino. Esse é um trabalho de apoio a eventos. Na captação, há um monitoramento de vários eventos que acontecem, vários congressos, principalmente médicos, que acontecem e são itinerantes. Então, São Paulo, assim como Salvador ou Brasília, coloca a cidade como candidata a receber esse evento. E aí tem o dossiê de candidatura, tem as cartas de apoio, que é um trabalho mais cirúrgico, mais detalhado. Mais técnico. Que foi um exemplo do Congresso do Rotary, que a gente trouxe para o Brasil com 40 mil pessoas, Work Skills, que nós trouxemos lá no AMB com mais de 30 mil estudantes. O Ou seja, OAB Nacional. A OAB Nacional, que foi um trabalho intenso também de prospecção e negociação. Né? E também tem uma participação muito forte do Convention na história do varejo, né? Me corrija se eu estiver errado, mas o varejo não abria aos domingos. Não. Esse foi um trabalho em conjunto com o Convention, com a FEComércio, de mobilizar os empresários do setor, inclusive principalmente dos shoppings, né? Uhum. Você começou lá com o Raul, e de abrir o comércio aos domingos, que hoje é o segundo melhor dia do Porque comércio. não abríamos, né? O domingo ficava fechado. E aí... O Convention Bureau, ele teve participações em relacionamentos políticos e institucionais muito importantes. A volta da Fórmula 1 para São Paulo foi um trabalho de bastidores do Convention Bureau. Abriu os shoppings aos domingos. Algumas ações para o Cometa Rally, que ia aparecer por aqui, que teve uma série de ações. O Passaporte São Paulo, que era um
passaporte eu de lembro do descontos. passaporte, Então, lembro. ele São sempre... várias atividades que Convention criou ao longo da Ao longo vida, dos anos, ao longo né? dos anos, que a gente não pode deixar ficar passando desapercebido. E fora a campanha do São Paulo. São duas. Existe a campanha... quando eu cheguei no Convention, a gente tinha uma campanha chamada São Paulo, tudo acontecendo agora. Eu falei, poxa vida, mas tudo acontecendo agora, pode acontecer tudo, né? De bom e de ruim. E aí, minha primeira decisão lá foi falar, São Paulo, tudo de bom acontecendo agora. E a gente começou a usar esse slogan no primeiro ano. Depois, junto com a Macan, o João Dória participou muito dessa fase de brainstorm com a gente, porque ele tinha lá uma ligação nossa no Conselho Curador e contribuía com o tempo dele. Aí a gente falou, peraí, tudo de bom acontecendo agora, por que não fica só São Paulo é tudo de bom? E daí nasceu São Paulo Tudo de Bom, daí nasceu o Samba Enredo da Mocidade Alegre, a gente desfilou na Avenida, um samba enredo exclusivo do Visite São Paulo. Exatamente. Depois entrou uma série de campanhas com artistas, com a Elis Regina, com a Hebe Camargo, com a Luana Piovani, com o Serginho Grosman, com a Angélica, com a Mauri Júnior, com o Gustavo Rosa. Essa fase dessa campanha, essa campanha foi essa fantástica. campanha foi Todos demais. colocaram à disposição e de Demais. graça as suas imagens para promover o destino São Paulo. Então, o que é o Convention? O Convention é um protagonista do destino. Ele trabalha tanto na captação de eventos como a parte técnica, como ele trabalha no visito, na promoção. Só o ano passado, junto com a Secretaria do Estado, a gente deu 14 voltas ao mundo em quilômetros rodados. Uau. De promoção do Estado de São Paulo, através de roadshows, através de feiras da Embratur. Ou seja, é um trabalho que ele tem que estar sempre em sintonia e conectado com o sistema, tanto público quanto privado. E ele só é sustentável porque ele tem os associados, o Centenorte é associado, o Sheraton é associado, os equipamentos e a hotelaria são os principais associados dessa entidade, que é uma fundação sem fins lucrativos. Paralelo a isso, tem alguns projetos com fundo de promoção, foi o caso que a gente teve com a BR, que junto com a secretaria a gente conseguiu ter bastante recurso, não o suficiente, mas o apropriado para que a gente colocasse São Paulo em campo e começasse a fazer trabalhos e prospectar de fato e colocar São Paulo nas prateleiras do mundo, o que não estava nem em São Paulo e nem no Brasil. Pós-pandemia a gente teve um grande vácuo de falta de sintonia, você conhece bem essas feiras, e a partir daí a gente tem aí Estado. Hoje eu tenho uma reunião, saindo daqui, eu tenho uma reunião com o secretário Luciano, exatamente para a gente montar o nosso plano. São praticamente 15 roadshows esse ano que a gente vai executar. Uau. Mais as feiras que a gente vai junto com a Embratur. Nos coloque junto na história que a gente gosta. Eu quero falar um pouco aí do Tony em todo esse processo de 20 anos, ou seja, 20 anos de Tony no Convention Visit São Paulo. Renovando a cada ano. É isso. Então, assim, o que é que um profissional tem que fazer para poder se reinventar, para poder trazer essa inovação, para poder ainda estar com essa energia que você tá, né? Ou seja, passado 20 anos, você fazendo um plano de ação para tentar trazer coisas novas para a cidade. Conta um pouco para a gente qual que é a dica para quem está assistindo para poder se renovar em todo esse tempo. A gente não pode ter a síndrome do Garfield, né? A síndrome do gato gordo. A minha sensação é que cada ano que eu estou lá, eu sou avaliado pelos associados para me manterem lá. Então eu fui trocado e o presidente é o representante dos associados, né? A diretoria é representante dos seus associados. Então eu trabalhei lá 4 anos com Orlando. Trabalhei 4 anos com a Anne Morrissey, que era da vice-presidente da Atlântica. Na época, né? Depois com o Juan Pablo, que era o presidente da Reed. Depois com o Guilherme Paulos, que era o proprietário da CVC. Depois com o Raul Susbacher, que era do Shopping Guatemi, do FEComércio. E hoje com o Fernando, que é o diretor lá do Sheraton. Ou seja, passou no grupo de gestão do boarding do Convention, empresários do setor do comércio, setor de eventos, setor da hotelaria, setor de agenciamento. E tudo isso faz com que eu tenha que não me acomodar e aprender com eles como que fazer o Convention pode se tornar valor agregador para todos eles. E a nossa equipe, a gente tem uma equipe de jovens, mas também tem uma diretoria que já está comigo há mais de 10 anos. E aí, todo mundo sabe exatamente os movimentos do mercado. Qualquer coisa que a gente planta hoje no Convention é fruto daqui 2, 3, 4 anos. Então, razão de que a gente tem que estar lá, ativo e relançando coisas. A gente lançou esse ano que passou, a Lina, Inteligência Artificial. A gente refez todo o site. A gente está no monitoramento com especialistas para colocar o Visite São Paulo em qualquer campo do Google, à frente de qualquer outra iniciativa, para que a gente possa oferecer a ele o que o São Paulo tem.
Estamos com uma equipe voltada ao Instagram e às redes sociais. Ou seja, se a gente não se atualiza, a gente fica um gato gordo no canto da sala. E essa não é a proposta. É renovação todo ano. E o que eu faço? Todo mês de dezembro a gente se tranca no hotel, debate com a equipe os acertos e erros, e naturalmente não é tudo que a gente acerta, só que a gente erra, a gente aprende como fazer diferente. E eu apresento isso para o board em todo mês de janeiro, e uma vez definido, onde cada área tem lá 5 indicadores, e os 5 indicadores são avaliados mensalmente, a gente consegue ter um ano com precisões de atividade. E o Paulo, que é presidente de entidade, sabe disso. Todo mundo que participa de uma diretoria tem palpite e ideias. O que a gente tem é um acordo. Uma vez definido que esse é o contrato de gestão de cada um dos funcionários, a partir daí a coisa anda. E isso eu devo muito a banco. O mercado financeiro me ensinou a ter gestão, avaliação e indicadores. Muito e é isso que eu carrego para a minha vida. Muito bom. Você sabe que uma vez eu vi você falando sobre a motivação de um visitante, de alguém participar de um evento. Eu vi, me marcou profundamente porque você falou do meu time. Você estava dizendo na palestra que você estava mostrando por que 34 mil pessoas se deslocaram durante 24 horas para ir assistir um evento. É, jogo do Corinthians. Pois é, né? Que coloca 42 mil pessoas. Até o Japão. Ô, Tony, você podia ter usado Palmeiras. Mas eu coloco o Palmeiras. Eu coloquei o Palmeiras na vida. apresentação. Mas foram até Dubai e não ganharam, mas foram até lá. Ô, Né? Tony, aí não dá. Aí, sobre isso, né, você coloca lá a motivação. O que motiva, né, um cidadão, uma pessoa, a ficar, por exemplo, dormir aqui no pavilhão para uma feira acontecer no dia seguinte, ou para dormir durante dias, que no caso é a Campus Party do Tonico. O que faz, o que você acha que está faltando no nosso mercado de eventos que cria essa motivação desse momento uau, de que a pessoa saia da sua casa e venha participar seja de um congresso, seja de uma feira. Quais são os fatores assim que você enxerga que falta ou não, estamos fazendo muito bem, precisamos continuar nessa linha? É um grande desafio. Falta tomada para carregar celular. Falta features que as pessoas se sintam seguros e estar naquele local e não ficar tenso que tem outro problema maior para fazer. Falta embalar melhor o destino. Todos os destinos são parecidos, né? Não tem muita diferença. O que faz as pessoas terem motivadas a ir no local, originalmente, é o conteúdo que ele vai aplicar ou aquilo que ele vai comercializar. Ele vai numa feira ou para fazer negócio, ou para conhecer produtos novos. Ele vai num congresso para se atualizar, para fazer networking entre seus pares. Mas a cidade tem um compromisso de motivá-los a se sentir bem. E esse é o maior desafio. E é um desafio que a gente está em constante debate. Porque a inteligência artificial tem ajudado, mas ainda ela não é completa. Ela ainda tem falhas no próprio conceito dela. E não dá para falar, resolvemos o problema. Você está dizendo o seguinte, vê se eu tentar trazer aqui para a minha realidade, para a nossa realidade. Eu falo muito que uma das grandes fatores que a gente faz com que os eventos que acontecem aqui no Center Norte sejam de sucesso é que a gente tenta não atrapalhar o evento. A primeira coisa é eu não tento atrapalhar, eu deixo que o evento aconteça. A segunda é procuro sempre a segurança acima de tudo, porque um local que é seguro, que tem uma boa climatização, é uma tendência que você tenha um bom evento. Agora, lógico, tem que ter o conteúdo a partir daí, tem que ter a motivação a partir daí. Mas a cidade tem um fator muito importante. A gente vai para a Alemanha e a gente sente, por exemplo, o quanto que as cidades pequenas abraçam aquele evento que lá está acontecendo. Você chega em Las Vegas para um evento, e já aconteceu isso comigo algumas vezes, no aeroporto já tem uma comunicação que aquele evento está acontecendo na cidade de lá. A cidade abraçou aquela posição. E a gente sente um pouco de falta ainda da cidade de São Paulo entender o papel destes eventos. A gente sabe hoje que São Paulo enxerga muito bem a Fórmula 1, a Fórmula E, o Carnaval, um show da Taylor Swift, mas uma feira que acontece uma por semana, pelo menos de grande porte em São Paulo, ainda temos dificuldade com CT, temos dificuldade com regularização, temos dificuldade com transporte, com localização, e este olhar eu acho que está começando a sair um pouco para fora do buraco. Estou falando alguma besteira? Não, você está certíssimo. Mas vamos lá, não é privilégio de São Paulo, é que São Paulo é grande. Vamos pensar no Brasil. Um país que teve, nos últimos 22 anos, 20 ministros de turismo,
você não pode esperar de que seja um país sério do ponto de vista políticas públicas nacionais. Sem continuidade, no mínimo. Quando você, tirando o Lumitz, que ficou 4 anos na secretaria, os anteriores não passaram por 1 ano na Secretaria de Estado. E hoje tem ainda a sorte de ter a Luciana lá por 2. Na Secretaria Municipal já trocaram 2 vezes o secretário municipal, em menos de 2 anos. Isso faz com que políticas públicas que poderiam ser definidas de uma forma clara na mobilização, na mobilidade, entre o metrô, a facilidade de receber pessoas por lá, ter o passe, na mobilidade de divulgar o que a cidade pode oferecer, ou até divulgar, por exemplo. A grande dificuldade hoje, a gente está em debate sobre isso, por acaso é um tema atual, a Fórmula 1 chega em São Paulo, ela tinha que estar decorada com Fórmula 1 na 23 de maio, nos principais postes. A cidade limpa não permite, mas ela tem uma flexibilidade que, se tiver política pública que possa oferecer isso em contrapartida de outras ações, seria tudo muito bem-vindo. Eu acho que a cidade ela perde muito por não incorporar que o visitante é dinheiro novo para a economia de um destino. É isso. E a gente, enquanto fundação, tem limitações quanto à mobilidade, porque o que a gente tem? A gente tem um grupo de associados e o que a gente tem é uma cadeira no Conselho Estadual, no Conselho Municipal, para debater os assuntos. E aí é o que a gente tem se esforçado, mostrado ao setor público a importância econômica que esse setor oferece em eventos, ou em turismo, ou eventos com o turismo, para poder se tornar relevante. Esses dias a gente estava com um caso bem típico que a gente resolveu lá em Portugal. Eu viajei com o presidente da TAP, aqui do Brasil. E ele estava me contando que ele tem um hotel no Paraíso e que tem a calçada está pintada de amarelo e que não pode estacionar em frente. Só que toda vez que chega a van com os comissários de bordo, eles têm que ficar 2 quadras. E a 2 quadras, eles pegam as malas. E por 2 quadras à noite, de madrugada, estão indo para o hotel. E o risco de ser assaltado, se ele for assaltado e roubar o passaporte dele, o avião não sobe. Porque ele prejudica toda a logística do voo. Sem dúvida. E o que a gente fez? Eu estava com o secretário municipal, estava com ele, falei assim, vamos sentar, temos um problema. Em 3 telefonemas resolveu o caso. E tiraram a rua pintada porque a CT entendeu, através do secretário de turismo, que aquilo era importante para a logística de uma companhia aérea. Agora, são atitudes e ações que a gente tem que estar com o radar o tempo todo ligado, porque falta uma cadeira onde quem senta lá entende a importância e o reflexo que esses eventos podem ter. Por exemplo, você não pode ter uma faixa, desvia o caminho porque está tendo salão do automóvel. Tem que ter uma faixa bem-vinda ao salão do automóvel. Caminhos alternativos, siga a primeira direita. Você tem que dar boas-vindas. Tem cidades na Europa que eles colocam pezinho do metrô, da estação de ônibus para o centro de convenções. A Alemanha tinha muito isso quando teve um congresso da ICA. Tem um pezinho de dar boas-vindas, siga os passos. Nós estamos começando a sair um pouco desse buraco, sabia? Até nós descobrimos agora que no metrô tem uma empresa chamada Top qualquer coisa, que é quem faz a bilheteria. E a gente tem uma reunião marcada logo com eles para falar sobre QR Code, que até então não era possível, de ter um QR Code específico para quem vai participar de feiras aqui, ou no IMB, ou no São Paulo Expo, chegar, pelo menos ter uma possibilidade do promotor subsidiar o transporte de massa. Quem sabe a gente consiga sair. Tanto é que eu coloquei no meu radar que este ano, em 2025, eu quero conhecer o nosso governador, eu quero conhecer o Tarcísio, que eu não conheço pessoalmente, nunca tive conversando, mas eu acho que está na hora a gente começar a se aproximar dessas esferas. E não só aqui em São Paulo, né? Que aí é o papel na UBRAF, que o PO tem feito muito bem, que é sair para buscar os órgãos públicos fora daqui. Tivemos algumas reuniões já em Belo Horizonte falando sobre políticas públicas, e é por aí. A gente precisa começar a mostrar um pouco mais do nosso poder, porque é dinheiro novo, é o que você falou. A cidade ela recebe uma grana. Só em São Paulo, em hospitalidade, Tony, são 12 bilhões de reais que são injetados na economia, só em hospitalidade. Só da pessoa sair da sua casa, seja lá onde for, São Paulo, fora de São Paulo, estado, Brasil, internacional, vir para São Paulo, se locomover e se hospedar. São 12 bilhões injetados na economia em hospitalidade. Não estou nem falando de negócios feitos aqui embaixo. Isso são comprovados. São 2 anos completos que a gente faz essa medição. Então tem muita coisa para a gente evoluir, né? Eu acredito muito na sociedade civil organizada. A gente aprendeu muito na pandemia com o G20,
que foram entidades nacionais que se uniram para debater o PERSE, se uniram para debater reforma tributária, se uniram para ter algumas isenções de impostos. Quando a sociedade civil é organizada, as coisas andam. Quando a gente tem entidades fortes e representantes fortes, por isso que eu insisto na participação de executivos que assumem entidades e que não deixam a entidade na mão apenas do presidente eleito, que tem muito mais outras atividades do que foco. Quando você tem essa junção de executivo com o presidente e que os dois caminham junto e soma as outras entidades setoriais, tudo se fortalece. O que não dá é andar sozinho. A gente tem exemplos de entidades nacionais que seguem sozinho e que, ao invés das pessoas aplaudirem pelo bom andamento de uma pauta positiva, se incomoda pela personalização da figura. E é isso que a gente tem que trabalhar para acabar. Ou seja, a soma de entidades, instituições são maiores do que pessoas. Ontem eu assisti do Roda Viva lá o ministro Múcio, sensacional, o ministro da Defesa, ele falava exatamente isso. Entidades ficam, pessoas saem. E o que a gente precisa fortalecer cada vez mais é que essas entidades elas se fortaleçam para poder não chegar no secretário, chegar no prefeito, chegar no governador com uma pauta e falar assim, olha só a necessidade, olha o que nós precisamos. Não é só ir lá falar com o governador para baixar imposto, mas para levar a solução de como pode receber o visitante. Essa atuação que a gente tem com a BEAR e com a secretaria está ampliando alguns aeroportos no interior de São Paulo para criar movimento e para fazer com que aumente o fluxo. Aumentando o fluxo, aumenta a economia. O exemplo de São José dos Campos com o Rony lá é sensacional. Colocou um avião, já tem 3. E aí, de lá tem hub para Campos do Jordão, para o turismo da fé para Aparecida e turismo de praia para São Sebastião, e para Ilhabela. Ou seja, de um único hub de aeroporto, consegue criar toda uma ramificação turística, inclusive para Campos do Jordão. Ou seja, falta iniciativas, falta mobilização, até falta. Mas eu acho que a gente já está construindo algo que, somando o que a Ubraf faz, o que uma ABEOC faz, o que um Convention faz, o que uma BH faz, o que um FOB faz, o que uma Brasel faz, dá certo. Teve agora a polêmica dos 4% de restaurante e bares no ICMS. Teve 2 movimentos paralelos, quando poderiam estar unidos na mesma ação e ter a credibilidade do governador de entender de que o setor está organizado. Teve lá atrás uma passagem nossa de Convention Bureaus, que tinha uma ala de Convention Bureau de uma outra organização, que estava defendendo a criação de uma taxa de turismo, etc. e tal, e a gente falou, não, essas coisas têm que ser facultativa, porque uma taxa é imposto, o imposto vai para o cofre distribui onde ele bem quiser. E o deputado da época, era o Herculano, fala assim, olha, eu estou vendo que as associações aqui não estão se entendendo, então vocês sentam, se organizem e depois vocês voltam aqui. E foi aí que a gente criou o Unidestino. Falei, então, a gente precisa se sentir mais representado, já que você não dá para representar com alguém, faça você mesmo. E foi aí que a gente se uniu e se fortaleceu, e hoje a Unidestino é um grande representante dos Convention Bureaus do Brasil todo. Olha, o papo está muito bom e muito sério, porque a gente está falando de coisas importantes. Então, eu vou ter que fazer a pergunta que a gente sempre faz. Não vai ter jeito, você não vai escapar. A gente quer saber algum perrengue chique ou alguma história engraçada que nesses 20 anos de Visite São Paulo, mais 7 de Unidestinos, acertei? Unidestinos já está mais ou menos 7, 8, por aí, né? Acho que eu fiz as contas aqui, foi isso que deu para mim. O que é que você tem de história para contar pra gente? Pode ser uma só. A gente tem várias aqui. A gente tem algumas histórias suas, Tony, mas a gente não vai trazer aqui para o podcast. A gente vai deixar você escolher uma. Não sei, assim, de bate-pronto. A gente paga muito mico em viagem, né? Então, a gente quer saber. Lá fora, a gente é um forasteiro à procura de um negócio, né? E nem sempre o negócio acontece, ou nem sempre as pessoas que estão falando com você entendem, né? Não sei, assim... Você pode contar a nossa, Tony, eu fico tranquilo com isso. O Paulo, numa dessas feiras, pós-feira, o Paulo resolveu ser cantor na rua e tomou o violão de um mendigo. E ainda conseguiu recolher um Runtex pra gente, né? Fez um... A gente ficou até de madrugada no Chile, em Santiago, de repente apareceu um cara tocando violão para querer um trocado, né? Eu falei, não, você não toca nada, deixa que eu toco. Aí foi mais engraçado do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que a nossa atividade ela é muito prazerosa. A gente tem que ter e aprender a ter limites, né? Porque
trabalhar com entretenimento, com turismo, sempre nos proporciona muitos caminhos. Mas a gente tem que ter a responsabilidade que no dia seguinte a gente tem que estar de pé, tem que estar no stand, tem que estar no roadshow, tem que estar dando treinamento, tem que estar falando do seu destino. E aí envolve também muita disciplina, né? Porque o nosso setor, ele é um setor que nos abraça. E daria para trabalhar ou daria para viver 24 horas acordado por dia, trabalhando em turismo. É que a gente precisa descansar. Caso contrário, a atividade nossa ela é muito... Ela é prazerosa e ela lida com pessoas. E quando você fala de pessoas, você lida com prosperidade. Tanto do ponto de vista das pessoas serem prósperas por trabalharem no setor, quanto as pessoas que utilizam do turismo ou de um evento, de se sentirem prósperos, de estarem participando e de terem memória afetiva e de contarem história. Quando você estava comentando, veio à mente uma lembrança, quando você está falando do turismo na cidade, o destino ele tem uma responsabilidade que nem sempre ele percebeu que ele tem. Quando acontece, vou falar, vai ter um congresso, teve um congresso aqui na Zona Norte, lá, de cardiologia. Teve um problema, o médico bateu o carro, ou aconteceu algum acidente, ou ele comeu alguma comida estragada, passou mal. Quando ele estiver num outro congresso, encontrando com seus amigos, ele nunca vai falar, você lembra daquele 24º Congresso Nacional de Cardiologia que eu passei mal? Nunca vai falar isso. Ele sempre vai falar, você lembra lá em São Paulo que eu passei mal? O destino ele é muito prejudicado quando o sistema não anda bem. Se o centro de convenções, se o pavilhão ou o hotel não atendeu ele bem, ele não vai lembrar do nome do evento, ele só vai lembrar do destino. Puta, aquele evento lá em Sauípe foi uma droga. Ele não vai falar qual foi o evento que foi uma droga. Então, o destino tem um compromisso muito grande. E quando ele trabalha com a Unidestino, é exatamente isso. Trabalhar com que os conventions e os vistos eles sejam protagonistas do destino, que eles trabalhem, inclusive, com capacitação, com treinamento, para reciclar, para estar mostrando a importância de receber o visitante cada vez melhor, para que ele possa voltar. Lá em Costa do Corais, lá da Ana Maria, colega nossa, me chamou muita atenção que é uma cidade pequena, uma cidade turística, mas pequena. Mas num certo lugar da calçada tem um X bem grande. E uma plaquinha fala, tire seu Instagram daqui, que aqui é a melhor paisagem da cidade. E aí o turista chega, coisa simples. Ele foi naquele X, ele tira aquela foto que é um cartão postal. Então tem coisas pequenas. Dá para fazer muita coisa legal. Dá para ficar estimulando o visitante a entender que ele pode não só divulgar, como voltar. Você sabe que a gente podia falar muito sobre isso, e eu gosto muito do case chamado Gramado. Eu acho que Gramado é uma cidade que se organizou demais para bem atender o turista. E a gente teria que fazer um podcast inteiro só para fazer isso. Pena que a gente não tem esse tempo. E a gente vai chegando naquele momento do nosso... Que é o momento que eu gosto. Marília Gabriela. É o momento do ping-pong. Mas, Gramado tem uma coisa que poucas cidades copiam. Só dão referência. Gramado, no ensino fundamental, tem aula de turismo. Olha, não da sabia grade disso. escolar, também não sabia. Tem grade de turismo. Todo ano as crianças entendem porque papai e mamãe trabalham na loja de chocolate ou de vinho, ou no museu, ou nos equipamentos. Em qualquer atividade turística. Porque o turismo na cidade é o que gera o dinheiro para casa do papai. Uau! Isso é conceito. Eu sou apaixonado por esse conceito da cidade, porque assim, sempre me chamou a atenção. Minha ida para Gramado sempre se deu nos Festures, que é o Festival do Turismo de Gramado. E sempre foi uma celebração, porque acontecia sempre no final do ano. Acontece ainda, né? E aí a gente via, ele assistia o Natal Luz, ia não sei o que, ia para isso, ia para aquilo. Só que você chegava numa loja e pede alguma coisa, mas não tem problema. A pessoa te fala, olha, aqui nós não temos. Só que se você descer essa rua, vir dar 2 quadras, virar à direita, vai ter uma loja assim, você fala com a Dona Maria, que lá ela tem. Quer dizer, não sei se isso continua dessa forma, mas eu entendia que aquilo era um abraçar, era não te atender bem. É uma cultura local, cultura. né? Então, acho que a cidade tem tem que ter essa vertente na sua origem, né? Tem que ter esse lugar de, poxa, o turismo é importante, o bem receber é importante. E São Paulo, eu tenho me surpreendido bastante. A gente foi recentemente ali na Sala São Paulo, naquela nova sala, verdade.
que lugar espetacular, né? O que é a Sala São Paulo, o que é tudo que está sendo feito lá. Então, dá para a gente falar bastante de São Paulo numa outra aqui, que eu acho que tem muita coisa Vai ter que ter parte 2. Tem que ter parte 2. A gente quer fazer com que a gente colocou isso em vários planos de governo. A gente é chamado nos planos de governo para dar ideia, palpite, para que eles elaborem planos, né, para candidatos. Entre eles, a gente sempre fala muito de transformar o paulistano em turista da sua própria cidade. Se você pega alguém da periferia, fala, vem conhecer a Paulista, vem conhecer a Faria Lima, vai conhecer a Berrini, vai conhecer, seja lá o que for, vai conhecer uma escola de samba, você começa a transformar esse paulistano em turista. Você quer que eu te diga uma coisa? Eu tive uma dificuldade esses dias, alguém me pediu para fazer um roteiro para um visitante em São Paulo. Pô, eu faço roteiro para onde você quiser dos lugares que eu já fui. Se alguém me pede para fazer um roteiro para ir para Atacama, eu faço, porque eu já fiz. Eu não consegui fazer um roteiro. O que eu faria em São Paulo se eu fosse um turista? Eu não consegui produzir um roteiro. Então, acho que aqui ficou um pedido de ter roteiros prontos um dia em São Paulo. Deve ter, eu que sou um topeira que não sei. A gente tem junto com a São Paulo Turismo, Fique Mais Um Dia, tem o roteiro do religioso, o roteiro do verde, o roteiro da cultura, roteiro gastronômico. Então eu vou deixar aqui no GC, vamos deixar Deixa já o link para que quem queira ser turista em São Paulo, vá lá e busque um roteiro de turismo em São Paulo, porque tem muita coisa bacana. Muito. Pô, esses dias veio uma história de um ônibus que é um bar-restaurante. Sim. Eu achei aquilo... Não é uma parte festa, não é um negócio de festa. É um ônibus mesmo. É um ônibus. Achei demais aquilo. Então tem muita coisa em São Paulo para a gente discutir e para explorar. Então já fica convidado, tá? Mas daqui para frente a gente vai fazer podcast 2 para a gente falar só... Aí a gente vai falar só sobre São Paulo. Bora lá. Pode ser? Bora lá, Pode. porque agora a gente vai voltar para você, Tony. A gente tem toda uma escapadinha para São Paulo, não deu no ping-pong, é você. A gente fala uma frase e você responde. Pode ser? Pode. Então, a gente fala uma pergunta e você dá uma frase só, uma palavra só. é isso. Eu já vou começar o ping-pong com uma polêmica. Você vai ter que escolher, Tony. Turismo de lazer ou turismo de negócios? Turismo de negócio. Por quê? É o carro-chefe desse destino, né? Não adianta a gente se iludir. São Paulo tem uma vocação de negócio. Aproveitar isso para fazer lazer é uma complementação. Fazer com que São Paulo seja uma cidade turística é muita pretensão. Muito bom. Qual que é o seu estilo musical? MPB. Uma frase ou um pensamento que te guia? Tem um monte. Mas que a ignorância é um privilégio. Em casa a gente fala que a Dani fala que a ignorância é feliz. Eu também. A Tá ignorância é lugar. feliz. Não é? A ignorância Total. é feliz. Você já falou que você não tem um hobby. Vou te dar uma dica, hein? Tenha um hobby. É muito bom e importante demais. Acredita em mim. Vamos lá. Família? É tudo. Uma atividade para relaxar. É o caminho. Caminhar é o caminho. Parece o Forrest Gump, andando. Mais do que o destino, o trajeto é importante? Total. Eu já falei sobre isso. Tem um filme que me mostra muito isso, que os caras são postos, né, numa nave que vão para o outro... explorar outros mundos e tal, só que vão demorar para chegar nesse lugar 300 anos. Só que eles têm que ficar em criogenia, né? Tem que dormir. Só que no meio do caminho, um cara acorda e ele acorda uma moça. Então os dois não vão chegar lá, vão morrer antes, né? Mas eles criam o caminho, a jornada até lá é muito legal. Eu acho que é por aí. Um ídolo. Tem tantos. O que te vem à mente? Aquele primeiro ídolo. Meu pai. Uma viagem inesquecível. A Paris. Qual o sonho que o Tony tem? Voltar para Paris. Sensacional. Isso a gente pode providenciar fácil. Essa a gente não podia fazer pro Tony, mas tenho que fazer uma cidade para fazer eventos. Que dificuldade. Não sei, mas não precisa ser São Paulo. Não, mas o São Paulo ele tem uma característica, né? Ele tem
para todos os bolsos e para todos os gostos. É um privilégio nosso ter tanto empresário do setor que investiram em centros de convenções, investiram na hotelaria, investiram em restaurante. Então, São Paulo ele só existe porque tem empresários e vocação para isso, porque sabem que tem mercado. Quer ganhar dinheiro? Faz um evento aqui. Quer criar experiências e memórias afetivas? Faz em outros lugares. Tem vários lugares no Brasil que eles são capazes de receber bem. Mas é que São Paulo tem uma logística e um hub aéreo, e o país é continental, é um hub aéreo que facilita muito a vinda para cá. O que a gente tem estimulado muito, né, é não concentrar na capital, mas estimular o interior de São Paulo para fazer o pré ou pós-evento. Mas o estado de São Paulo, a capital, ela tem estrutura. E daí isso facilita muito a vinda de um visitante, né? Um evento para visitar. Hoje tem a Becasa aqui. Não, mas um evento que você entenda que é assim, que o profissional que trabalha na nossa área precise ir para abrir a mente, descobrir coisas novas. Você já foi para tantos lugares. Mas eu pensaria mais um evento popular, por exemplo. Eu não sei se todo mundo já foi para Paulista de domingo. Eu não sei se todo mundo já foi no Ibirapuera depois de privatizado. Eu acho que a gente precisa conhecer o nosso destino. Andar no nosso destino, ir lá na Sala São Paulo, ir na Pinacoteca, ir no Museu da Arte Sacra, ir no Mercadão que está reformado. Vamos ter um novo museu daqui a pouco, né? Que foi anunciado esses dias. Qual? Você foi? Eu faço parte do grupo de trabalho do MAPA, do Museu da Aeronáutica Paulista. Pois é. Que vai ser no Campo de Marte. Vão trazer os aviões de São Carlos, tanto da Fundação Santos Dumont quanto da própria TAM, da época do seu Rolim. E vamos trazer os aviões lá do aeroporto de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro. São os aviões da aeronáutica. E graças a uma negociação, de um ganha-ganha entre o governo federal e o governo municipal, numa troca de dívidas, sobrou um espaço onde a aeronáutica está cuidando do plano de trabalho para entregar a uma ONG, entregar uma OS, uma organização social, para administrar esse museu. A Labace, que ficava até então lá em Congonhas, vem esse ano para o AMB, para o Campo de Marte. E isso vai acabar criando mais atrativo para quem compra avião e helicóptero, está num lugar que ele pode chegar de avião e sair de avião. Exatamente. Então, é mais uma inovação que a cidade vai ter. Legal. A grande diferença nossa e de Nova York cria coisa todo tempo, e é menor do que a gente. Mas eles falam que criam. Né? Eles divulgam coisas novas. A gente tem as coisas novas, mas a gente não tem essa dinâmica. Eu te garanto que essa história do Museu da Aeronáutica, pouca gente ainda sabe. Mas está em fase de plano de trabalho, mas vai fazer barulho. Legal. E a gente está junto. Para a gente caminhar... Muito legal. Para a gente caminhar aqui para o finalmente, eu vou só esquentar a última pergunta. Uma experiência única na sua vida? Experiência única? Única. Algo que te marcou positivamente. Pergunta profunda. Você Profunda. pensa que é fácil responder isso aqui? Não foi para ser fácil. Profunda, porque você vai para a área de lazer onde você conhece destinos maravilhosos, né? Comentando com você que foi para a Chapada dos Veadeiros, achei sensacional. Mas também tem a experiência única de você participar. Uma coisa que me chamou muita atenção numa época de carreira foi participar de uma convenção nacional, convenção mundial de marketing do Grupo Accor, onde tinha marqueteiros da hotelaria do mundo inteiro. E eu fazia parte de um grupo de trabalho que eu pude falar, mesmo em português, com tradução em francês, do que a gente fazia aqui no Brasil e se tornou referência para eles como um case de sucesso e que isso acabou criando uma motivação nos demais grupos. Uma apresentação da nossa campanha fez com que a diretora de marketing mundial mandasse parar a campanha que a França estava fazendo e falasse assim, vamos dar uma olhada na campanha que o Brasil está fazendo, que tem muito mais, faz mais sentido no negócio. Então, do ponto de vista de prazer, você se tornar, mesmo com dificuldade de idioma, tal, você conseguir colocar uma pedra ali de história. Que isso é orgulho. ótimo. Brasileiros no comando. Pois é. Vai e aqui lá, vamos para a última, né? Tony, é assim, eu faço isso para todo mundo. Então vou fazer para você também, que é amigo. Se eu te colocasse agora aqui numa cápsula, numa máquina do tempo, te mandasse voltar lá para trás, a gente pode escolher aqui o Tony chegando para ser caixa no supermercado ou o Tony chegando no banco, no primeiro banco. Mas se você pudesse encontrar com o Tony com 18 anos, 20 anos, se você encontrasse o Tony agora, chegasse, cara,
encostasse no ouvido e falasse assim, cara, não vai por aqui, ou vai por aqui, ou isso tudo vai dar certo, nunca desista. Que tipo de dica de ouro você daria para o Tony lá nos seus 18, 20 anos? Deixa eu ver. Eu teria estudado fora. Isso me fez uma falta tremenda na carreira. Quando meu pai era operário, né? Eu respeito. Eu falei, puxa, pai, o Aguinaldo está estudando inglês, eu queria fazer um curso lá com ele, tinha lá meus 14, 16 anos. Eu falei, você não sabe falar nem português, vai falar inglês. Né? A gente tinha uma orientação familiar, e por isso que eu gosto tanto do MPB, porque meu pai adorava música, mas nunca ouvia uma música estrangeira, então a gente não tem nenhuma influência de idioma dentro de casa. E eu acho que me fez muita falta ter feito estudar fora um período, ter o domínio de alguns idiomas para poder seguir carreira internacional. Eu teria feito isso, coisa que eu fiz com meus filhos. E é o que eu estimulo pessoas na idade dos seus 20 e poucos anos a fazerem. Eu conheci muita gente. Eu fui gestor de trainee, de estagiário, fui tutor de um monte de gente. E às vezes a pessoa tem condições de fazer. Tem talento, né? Tem capacidade de fazer, mas tem uma namorada. Ou um namorado. E empaca a carreira por uma fase de vida que pode mudar no decorrer da história. E que deixa de investir na cultura, na vivência internacional, para depois trazer até mais conhecimento. Então, isso me chama muita atenção. Você nunca pensou em ir para fora e ficar? Você queria ter ido e voltado? Eu nunca... a gente tem parentes que moram fora. Eu não tenho a menor atração de sair fora do meu país. Uma coisa é conviver, aprender outros idiomas, conviver com outra cultura, mas por períodos de tempo. Eu jamais seria um forasteiro. Acho que a gente tem que valorizar o que é nosso. Nosso país pode ser complicado, mas ele sempre foi, né? Não é de agora. A gente tem que olhar na fotografia de que cada momento é um momento e que a gente tem que acordar de manhã olhando do ponto de vista otimista. Se a gente começa a ler grupos do WhatsApp, onde as pessoas elas já acordam falando mal do seu país, acordam falando mal do sistema, não são felizes. Acho que a felicidade está em a gente falar o que eu posso contribuir com o meu semelhante, com o meu companheiro, com meus funcionários, com a comunidade, com a família e viver bem. E para viver bem, a gente tem que viver aqui, onde a gente nasceu. Bom, esse foi o nosso papo Muito de hoje. legal. Tony, eu queria muito, muito mesmo te agradecer por esse tempo. Foi muito legal, cara. Muito obrigado, de verdade, por ter vindo. Eu te agradeço profundamente pela amizade, pelo companheiro e por esse profissional que você é para a cidade de São Paulo. Parabéns. Eu que agradeço. Foi um privilégio estar aqui hoje. Legal. Cláudia? Paulo, mais uma vez juntos. Obrigada, Tony. Muito legal ter você aqui. Que orgulho ter uma pessoa tão dedicada para a nossa cidade de São Paulo. Obrigada mais uma vez. E para você que ficou conosco até agora, conhecer um pouquinho mais da história do Tony, conhecer um pouquinho mais do que é esse trabalho que é feito para a cidade de São Paulo, recomenda a gente para os amigos, se inscreve no nosso canal e agradeço mais uma vez a R1 Soluções e a KV Conteúdo que nos ajuda a produzir esse material para vocês. A gente espera vocês na próxima sexta-feira. Até mais!